no versículo 17. Amém, igreja? Livro de Neemias, capítulo 2, e no verso 17 até o verso 20, em nome de Jesus. Todos acharam? Digam glória a Deus. Deus é fiel. Então a palavra do Senhor diz assim: e então lhe disse: bem vês vós a miséria que se está em Jerusalém, estando assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, e não estaremos mais em opróbrio. Então lhe declarei, como não a mão de Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo nós e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. E os que, ouvindo Sambalate, o Eonita, Tobias, o seu servo Amonita, e Gesem, o arábio, zombaram-nos de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar vós contra o rei? E então lhe respondi e disse-lhe: o Deus do céu é o que nos fará prosperar, e nos seus acervos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça e nem memória em Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Se coloque nesse momento aí para dar um glória a Deus, um aleluia. Que toda a igreja venha nessa noite glorifica mais alto. Glória a Deus aí, um aleluia. Deus é poderoso e é o tempo todo. Se você veio para adorar, adore. Se você veio aqui para exaltar o nome de Deus, exalte. Porque hoje é noite do que estava caído ficar de pé. Hoje é noite daquele que estava entristecido se alegrar. Hoje é noite daquele que estava chorando voltar a sorrir, porque o Rei dos Reis está aqui, o Senhor dos Senhores está aqui, e nessa noite já tem muro sendo edificado, tem lar sendo reconstituído, tem saúde sendo curado, tem enfermo sendo aqui curado para a glória de Deus. Pode se assentar em nome do Senhor. Irmãos, eu confesso para os irmãos que a palavra de Deus, ela é um escudo para aqueles que nele creem e para que ouvem. A palavra de Deus, ela é o alimento para o fraco, para que venha ficar forte. Ela é a vitamina para o desanimado, para que tenha bom ânimo. Ela é a esperança de salvação para aqueles que se encontram no vale. Mas aqui nessa noite nós vamos ler um texto, a qual Neemias, até então você só sabia que ele era o copeiro do rei. Era um homem que vivia diante do seu rei, no seu palácio. Era um homem que viria todas as mazelas ali, todas as soberbas que estavam naquele rei. Via todas as riquezas. Então Neemias, ele podia contemplar ali dentro do castelo, pastor, o melhor da terra. Mas só que Deus, tem hora que Ele vai, nós começamos a olhar para as coisas que são melhores aqui da terra. Ele vai então criar uma situação e vai começar a mexer no barco. Muitas das vezes o barco de Neemias estava tão acomodado, não tinha nada diferente. Porque todos os dias ele vinha com sua taça, com a sua bandeja. Ele viria todo dia diante do seu rei, para provar o vinho, para que antes de o rei tomar, tinha uma taça pequena, aonde ele despejava o vinho ali e tomava. E o rei o observava por um certo tempo, e nada acontecendo, e nem danificando Neemias. Aí então o rei, ele tomava daquele vinho porque sabia que já tinha alguém que tinha provado para ele. Você não está entendendo? Eu vou te falar agora. Tem alguém que está provando para você o tamanho da sua luta que pode chegar. Tem alguém que já está provando para você o tamanho da tua dor. Tem alguém que antes de chegar a dor, ele já está sentindo a dor por você. Talvez você não está entendendo. Tem algo que Deus faz para me alegrar. Tem algo que Deus faz para que eu e você venhamos ficar ligados. Mas nessa noite tem um Deus aqui falando: ei, eu sou Deus ainda que eu estou no barco. Se eu mexer um bocadinho, não se desespere, porque eu ainda sou o seu Deus.
Mas Neemias todo dia estava diante do rei. Todos os dias você tem vindo ao culto, está diante do rei. O rei então ele começa a observar os seus, aqueles que estão dentro da casa, aqueles que todo dia estão à sua frente. E ninguém melhor para conhecer o seu do que o rei. Talvez você está sentado na mesa com o rei e acha assim, eu não estou sendo observado. Talvez eu estou para mais um culto e não estou sendo observado. Espera aí, você observado por nós é uma coisa. Agora observado pelo rei dos reis é outra coisa. Observado pelo rei dos reis é outra coisa. Agora você vai começar a entender que o texto vai começar a dizer. Neemias todos os dias ele chegava diante do seu rei. Mas a Bíblia vai dizer que o texto vai nos dizer que Neemias não tinha um semblante virado. Ele não tinha um semblante entristecido. Mas o rei um dia notou algo diferente em Neemias. Hoje tem algo aqui, tem pessoas que Deus está notando em você um semblante diferente. Hoje o dono da casa está aqui notando em você teu olhar, a tua angústia. O que muitas das vezes eu não posso detectar por fora. O meu Deus, Ele pode detectar você por dentro. Muitas das vezes o que eu olho para você, você me expressa um sorriso no rosto. Mas Deus conhece e sonda a tua mente, o teu coração. Uma coisa é eu olhar para você e você dizer para mim como a sunamita, tudo vai bem, mas a morte estava dentro da casa dela. Mas eu quero dizer uma palavra para você que nessa noite, ainda que nessa noite tem muros aqui que tenha caído, mas hoje vai ser reedificado, porque aquele que está aqui é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo. Agora Neemias, agora ele vai chegar diante do seu rei. Era um homem que expressava uma alegria. Eu estava ali, sentado na cadeira. Eu queria vir até você. Mas o Senhor falava comigo e falava assim, olha ela. Porque é essa dor, essa angústia, eu vou fazer cessar nessa noite na tua vida. Os muros que estavam quebrados, vou fazer edificar para te mostrar que eu sou um Deus que quando tu entra dentro daquele quarto, eu te vejo quando tu tem chorado. Agora Neemias chegando diante do seu rei. Só que dessa vez o rei olhou nele e viu algo diferente. Dessa vez Neemias estava com um semblante alegre, com um semblante entristecido. Agora ele chega diante do seu rei, mas agora o rei ele nota para ele e fala assim, ei, hoje tu está com um semblante diferente, o que está acontecendo? Você não está entendendo? O rei está perguntando, por que está entristecido nessa noite, se sou eu a sua alegria? Por que você está nessa noite, se pensando até mesmo em desistir, se eu sou a força para você caminhar? Por que você nessa noite está pensando em parar, se Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e aquele que vem a mim, terás vida em abundância. Agora Neemias, ele chega diante do rei, o rei então ele viu que a sua fisionomia tinha se transfigurado. E o rei, conhecendo como era o seu servo, o rei agora resolve perguntar para ele, ei, por que está contrito de coração? E Neemias temeu quando o rei o observava. Então Neemias disse assim, que viva o rei. Neemias voltou e foi jejuar, e foi orar. E ele falou para o Senhor, você sabe por que eu estou triste? Porque lá em Jerusalém, cidade dos meus pais, da minha descendência, foi destruída. Agora vem alguém trazendo a notícia até Neemias que Jerusalém era sitiada, já tinha queimado, já tinha derrubado. Eu quero falar algo para você. Quando os filhos de Jó morriam, sempre ia um mensageiro levar a mensagem da desgraça. Mas hoje eu venho aqui trazer uma mensagem para você. O nosso Redentor ainda vive e Ele está aqui nessa noite. O nosso Redentor ainda vive. E o rei então agora resolve questionar Neemias, e o que queres agora que eu faça? Ó rei. Era como se Neemias quisesse expressar para ele a revelação desse texto.
Quanto tempo, Senhor, eu te sirvo? Quanto tempo estou entregando bandejas diante de ti? Nunca me vistes mudado assim. Mas agora tenho me preocupado com os meus que estão lá na miséria. Eu tenho preocupado agora com os meus que já não têm mais esperança. E quantos estão aqui nessa noite que muitas das vezes não está tendo mais esperança? Está precisando de uma oportunidade. Às vezes você estava até caído, mas não abatido. Estava passando por um momento de dor, mas a dor ainda não é o princípio, mas a dor é o início da sua virada aqui nessa noite. Tem pessoas que já vai ter virada aqui nessa noite. Tem pessoas aqui que Deus manda dizer assim, ó: eis que eu cheguei na casa, e aonde eu chego até a tristeza tem que saltar de alegria. Aonde eu chego a morte tem que saltar para a vida, porque eu sou o dono da vida. Agora Neemias, então, ele vai ter esse diálogo com o rei, e o rei falou assim para ele: e o que queres agora de mim? Porque quando você serve o rei com integridade, o rei vai lembrar que você sempre o serviu com alegria. Jesus vai sempre lembrar quando você louvava Ele com alegria. Jesus, Ele vai lembrar o momento em que você estava de joelho lá na tua casa, quando ninguém te via, o mundo não te via, mas o Rei dos Reis Ele via. Quando você dobrava o seu joelho, clamava ao Senhor, entrava dentro do teu quarto, fechava a tua porta e colocava a tua luta, a tua prova na mão do Rei. Agora o rei, então, ele vai ter esse diálogo. Então Neemias vai falar: ah, Senhor. Era como se ele tivesse pedido uma carta para o rei em termos de oração. Era como se ele dissesse para o rei: Senhor, meu Deus e meu Pai, permita que eu possa ir reedificar algo que eu não derrubei. Você não está entendendo? Talvez tem coisas que o inimigo derrubou na sua vida, mas quem vai edificar sua vida é Deus. Quem vai te exaltar é Deus. Quem vai te levantar é Deus. Quem vai te pôr na glória é Deus. Quem vai te mostrar o caminho é Deus. E para Ele a glória é dEle, e todas as coisas são para Ele. Por aquele que vive por Ele, para Ele são todas as coisas. Agora o rei, então, ele dá uma ordem a Neemias: vai. Mas debaixo que essa ordem está debaixo de uma condicional. Quando ele disse a Neemias: vai, mas ele pergunta: quanto tempo tu vai passar lá? Porque no livro de Eclesiastes 3, irmã, vai dizer que é um tempo determinado para todas as coisas. E Deus não vai te dar um tempo a mais e não vai te dar um tempo a menos, mas Ele vai dar o tempo suficiente para você reconstruir aquilo que estava caído na tua vida. Vai ser o tempo suficiente que Deus vai preparar para você entender que tudo foge, não, nada foge ao controle de Deus. Agora Neemias, então, ele fala: ah, Senhor, já que o Senhor vai me deixar eu ir. Neemias lembrou: o Senhor poderia me dar cartas? Deus está dando carta de livramento aqui para alguém aqui nessa noite. Deus está dando livramento a cartas aqui, porque até então você não tinha nome, mas você vai sair daqui sendo hoje seu nome reconhecido. Agora você vai entender que daqui a pouquinho aquele homem que era reconhecido só diante do seu rei no palácio, agora você vai ver que esse homem ele vai entrar num cenário aonde ele não fez nada, mas agora ele vai entrar num cenário para começar a edificar a vida daqueles que estavam desesperadamente arruinados. Você não está entendendo? Tem coisas que o inimigo vai fazer para te destruir, mas Deus vai enviar um socorro bem presente na hora da tua angústia para edificar a tua casa. Jerusalém estava angustiada. E olha que o significativo de Jerusalém é a cidade da paz. Mas como ter paz aonde está destruído? Como ter alegria aonde tem dor? Quanto há sorriso aonde a tristeza está reinando? Aonde não há esperança? E agora Neemias ele pede ao rei: me dá carta, Senhor. Porque ao passar do outro lado do Jordão, eles venham me reconhecer que foi o Senhor que me enviou. Você está entendendo? Quando eu vou sem Deus mandar, eu quebro a cara no meio do caminho. Mas quando eu vou e o dono da obra me dá a carta, eu passo no inimigo, eu passo o horizonte, eu passo o deserto. Mas a minha intenção não é o deserto, é cantar o hino da vitória.
Você vai cantar o hino da vitória. Agora Neemias, ele ganha a carta do rei. E ele também pediu cartas para aquele que trabalhava nos jardins, porque precisaria de madeira para edificar as portas. Ele precisaria de algo para ter segurança. Não adiantava só levantar os muros. Mas Neemias também queria tampar as brechas. E o texto vai dizer que Neemias, então, ao chegar em Jerusalém, ele viu toda a miséria que ali estava assolado, que o inimigo Nabucodonosor, quando o rei destruiu. Ele viu aquela cidade em ruína, seus muros caídos. Mas ele no seu cavalo, na sua jumenta, na sua montaria, ele não pôde passar. Então Neemias não contou nada para ninguém. O segredo está aí. Quando muitas das vezes nós, eu e você, queremos fazer algo, nós contamos para o vizinho, contamos para o amigo, mas tem coisas que tem hora para eu e você aprender algo comigo aqui nessa noite, não. Aprender com Neemias dentro do texto. Nós temos que ter uma certeza. Tem coisas que você não deve contar nem para o seu melhor amigo, mas conta para Jesus, que Ele vai ser a solução. Ele vai te dar a solução. Ele vai te dar a direção. Ele vai te dar a estratégia. Ele vai te dar no momento certo a estratégia certa. Neemias não contou para ninguém, nem para os maiorais, para ninguém. Mas ele chamou alguns. Jesus ia para o monte orar, chamava Pedro, Tiago e João. E quem você tem chamado para orar contigo? Quem você tem chamado para estar contigo na sua caminhada? Quem você está chamando? Agora Neemias, ele vai lá e reúne para cá. Vem cá. 1, 2. Vão comigo ali. Agora vai dizer o texto que Neemias entra dentro da cidade. Aí ele pode perceber a dimensão da destruição que o inimigo fez na cidade de Jerusalém, que era a cidade da paz, mas agora que se tornou uma cidade da ruína. Mas eu quero falar algo aqui para você nessa noite. Por mais que o teu coração esteja despedaçado, por mais que a tua casa esteja quase destruída, eu falei quase, mas a última palavra ainda vem de Deus. A última palavra ainda vem do Rei. A última palavra vem do Rei dos Reis, vem do Senhor dos Senhores. A última palavra vem dele, que vai vir sentado num cavalo branco, com uma coroa na cabeça e na sua perna escrito: eu sou fiel. Agora Neemias, reúne-se o povo. No outro dia ele começa então a juntar o povo para edificar. Mas alguém vai e pergunta: mas Neemias, ele fala um diabo. Se o meu Deus me trouxe até aqui, nós nos juntaremos. Quando se fala de juntamento, se fala de união, de grupo. Se fala de força, porque juntos somos mais fortes, missionário. Quando um crente ora, é uma oração, mas quando dois crentes oram, havia terremoto. Paulo e Silas estavam na prisão, estavam orando, e ali o que aconteceu? As muralhas daquela prisão foram caídas, pessoas que estavam presas foram libertas pelo poder da glória de Deus. Oh Deus, quanta assolação, mas para tudo ainda não é o fim para Deus. Tem coisa que muitas das vezes pode ser o princípio do nosso querer parar. Mas quando você está quase no fundo do poço, Deus vai lá e joga um barquinho lá dentro para preparar a sua saída de lá. Quando você acha que nada vai dar certo, aí vem um Deus lá de cima e diz assim: ei, foi eu que escrevi o seu nome no livro da vida, que ninguém pode tirar e nem apagar. Você não está entendendo? Tem gente aqui que não vai ser só edificar os muros, não. Tem gente aqui que o livro já está escrito. O teu nome é vencedor. O teu nome é de vitória. Os muros só foi um entretenimento para você entender que tem coisas que Deus tem que mexer no barco. Os discípulos não estavam no barco. E quem disse que o nosso barco com Jesus não vai ter vento? Quem disse que o Jesus no nosso barco não vai ter tempestade?
Quem disse que Jesus estando na nossa vida não vai ter muros que vai ser caído? Mas porque até o inimigo para tocar em mim e você, irmão, você sabia que ele tem que pedir permissão a Deus? O inimigo não pode chegar para mim e para você e te tocar como eu te toco, irmão. Mas ele tem que chegar perto do maior, o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele pode estar te observando, mas não pode te tocar. Ele pode estar te olhando, mas não pode te derrubar. Mas somente se Deus permitir, ele pode chegar em mim e você para querer tentar alguma coisa. Mas agora que Neemias vai ser levantado como homem da sua geração. Dentro dessa igreja aqui vai ser levantado homens nessa geração, mulheres dessa geração, jovens dessa geração, que a igreja muitas das vezes vai estar entristecida por alguma coisa, mas vai levantar aqui Neemias para reedificar a casa de Deus. Porque se é uma coisa que Deus nunca deixa aos seus desprevenidos. Saiu Jesus, entrou o Espírito Santo. Então a obra de Deus, ela nunca vai ficar à mercê do inimigo, mas ela vai ficar sempre pronta para o propósito de Deus. E agora Neemias, ao ver tanta assolação, então ele junta os seus. Nós nos ajuntaremos e reedificamos o muro que nós derrubamos. Não, que nós não derrubamos. Você sabe o que eu aprendo com isso aqui nessa noite? Tem coisas que o atrevido do inimigo vai derrubar, mas Deus vai levantar do trono para levantar o muro que ele derrubou. Tem coisas que você vai ter que cair do cavalo, mas quem vai te levantar é Deus. Agora se junta a eles para reedificar os muros de Jerusalém. E quando eles estavam se ajuntando, começaram a falar. Mas ele disse uma frase muito interessante: o nosso Deus, o meu Deus, estará conosco nessa peleja. Você não está entendendo? Você não está passando nessa prova aí sozinho não, irmão. Eu não estou passando na prova que eu estou passando sozinho não, porque tem um Deus lá em cima que está me vendo, está vendo você. Você não está como Sambalate não, você não está aqui como Tobias não, você está aqui como servo. E se está como servo, glorifica, exalta, glorifica, exalta o nome do Senhor. Agora Neemias então ele junta com seu povo para reedificar o muro. Mas o interessante é que quando você está na luta, está na prova, se é uma coisa que o inimigo nunca desiste, é de querer acabar de te afundar. Quando Neemias estava juntando o seu povo, apareceu um tal de Sambalate, um tal de Tobias, um tal de Gesem. Vai sempre aparecer alguém para dizer para você que você não é capaz. Mas espera aí, quem te chamou para a obra vai te capacitar. Vai ter sempre alguém querendo chamar e te zombar de você. Esquenta a cabeça com o mundo quando te zomba não. Enquanto o mundo está zombando para você, os anjos estão lá em cima com a trombeta, cantando o hino da sua vitória. Quando o inimigo tenta te parar, Jesus vai lá e fala com Moisés: abre o mar que eu vou abrir para você passar. Se você tem sede nessa noite, vai sair água da rocha. Porque até no deserto Deus é o nosso Deus. Até no lugar que era impossível, Deus faz fazer possível. Agora Neemias, quando ele vem juntando, e eu fui buscar o texto, eu fui buscar a revelação da palavra. E se você entender que esse tal de Sambalate, ele era um governador de Samaria, ele era um homem que ele não queria ver a prosperidade de Jerusalém. Você não está entendendo? Tem gente que muitas das vezes não quer ver você sorrindo dentro da casa de Deus. Tem gente que muitas das vezes está dentro de você, está dentro da tua casa, está comendo o teu prato, mas ele quer o seu melhor, ele não quer ver você feliz. Mas eu conheço alguém que entra dentro da tua casa, ele muda até a tua história. Eu conheço alguém que ele entra dentro da tua casa, ele transforma o ambiente, ele transforma a sua vida, ele transforma a vida dos seus, ele transforma onde for, seja no hospital, na cadeia, aonde ele for, o nome dele é fiel. E quando eles já estavam para edificar, veio os zombadores.
Olha que interessante. A Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora aqui já vem a maldição. Sambalate, Tobias e Gesem. A Bíblia diz que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O inimigo tudo tenta imitar a Deus, mas só para o mal. Mas nós não somos imitadores do inimigo. Nós somos aqui imitadores de Cristo. Nós somos imitadores de Cristo. Está na dor, estão glorificando. Está chorando, mas está falando de Jesus. Está doendo, mas está aprendendo. Está glorificando, está exaltando. A pessoa está na morte, está no leito, mas está adorando. Está chorando, mas está glorificando. Porque nada é impossível para Deus. Lucas 1:37 vai dizer que nada é impossível para aquele que é além do impossível. Os muros de Jerusalém eram 32 quilômetros de muro. Era impossível ser destruído. Por 9 de altura e por 6 de largura. 32 quilômetros era a distância. Você sabe qual é a sua distância de você e Deus? É só você começar a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Sabe qual é a distância entre o meu telefone e o telefone de Deus? Que o meu eu tenho que pagar para telemar. Com Jesus eu tenho que só dobrar o joelho no altar e a glória vai subir e a tua providência desce. Tem providência chegando aqui na vida de pessoas aqui nessa noite. Tem providência chegando aqui na vida de gente aqui nessa noite. Tem muros aqui que o inimigo já estava começando a cantar o hino da vitória. Tem muros aqui que o inimigo falou assim, não vai conseguir. Mas eu tenho uma palavra para o inimigo, pastor, nessa noite. Eu tenho uma palavra para ele para dizer, e eu vou ter que dizer andando. Nessa noite eu tenho uma palavra para ele para dizer que mais uma vez Jesus ainda é o maior, que o seu nome é poder. E aonde Jesus está, até o mal tem que sair. Aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Aonde Jesus chega, ainda que o mar venha levantar violentamente, mas aí vai chegar alguém agora na cidade de Jerusalém. Ele não vai falar, aquieta-te o mar, porque Jerusalém era sitiada na parte alta do deserto. Mas ele vai levantar alguém que naquele lugar vai reedificar o muro. Você não está entendendo? Jesus morreu naquela cruz por mim, por você, para mim. Eu e você hoje está de pé. E o inimigo um dia queria derrubar a nossa muralha, mas Jesus desceu no Calvário, pagou o preço de sangue, estregou na cara de Satanás aquela promissória e disse assim: Satanás, o muro que você derrubar eu levanto 2, o muro que você jogar eu levanto 3, cada um crente que você derrubar eu levanto 5. Cada um crente que o inimigo tenta derrubar, Deus vai lá e levanta 4. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de multiplicação. Neemias, você lembra que Neemias saiu da sua cidade sozinho? Mas Deus não multiplicou o povo para poder ajudar ele a construir o muro? Você sabe o que eu aprendo quando a gente está na luta? Que é na luta que Deus levanta um grande exército de oração. É na prova que Deus manda um exército, mesmo pessoas que você não conhece, mas está dobrando o joelho para orar pela tua vida e pela minha vida. Quando você está no deserto, você olha e não vê ninguém, mas tem um Deus da providência que faz até maná do céu cair para te alimentar, para te sustentar. Amanda sudecanta araba sub andaraba sébia. Santo é o Senhor dos exércitos. Agora aqui quando eles vêm que Neemias estava juntando o seu povo e veio uma palavra aqui de desânimo. Peraí, vocês estão querendo tramar um negócio contra o rei, ué? Vocês estão querendo se levantar contra o rei? Mas Neemias, olha o que vai dizer no verso 20. Alguém pode ler para mim o verso 20? Se levanta algum Neemias aí no meio da multidão, você vai entender o mistério. Tem algum Neemias aí no meio da multidão? Se tiver, levanta, fica de pé e leia. Leia aí o versículo 20. Pode falar, irmão.
Olha que palavra poderosa. Nós nos levantaremos. Olha o que Deus está dizendo para a pessoa aqui. Quando Ele está dizendo nós, é aquele que ora, é aquele que busca, é aquele que clama, é aquele que adora. Nós levantaremos e vamos edificar uma nova Jerusalém. É nós, a igreja, vamos orar de pé, vamos orar de joelho, vamos clamar a Deus, porque tem Jerusalém que precisa ser edificada. Porque tem pessoas de Jerusalém que estão necessitadas do socorro de Deus. Quantas pessoas o Senhor me mostra que várias pessoas com o coração contrito, sem saber o que fazer. Pessoas que entraram aqui dentro da cidade de Miraí para apenas mais um culto. E falou assim, será que Deus vai falar comigo? Eu falei que não. Deus não vai falar somente com você, mas Ele vai reedificar os muros que estavam sendo derrubados. Deus nessa noite manda dar um recado para pessoas aqui. Já que você entrou aqui com o muro quase caindo, eu vou pôr a minha mão, vou reedificar o muro, vou tampar as brechas e vou te mostrar que eu ainda sou Deus. O inimigo veio. Tu está arrumando a ocasião contra o rei, ué? Está se levantando contra o pastor dessa obra? Tu sai de tão longe para vir reedificar aqui? Aí é que eu entendo o maior mistério da Bíblia. Jesus andava de aldeias e cidades, pregando o evangelho do Senhor. Então Neemias saiu de uma terra que não era dele, mas ele foi numa terra edificar aquilo que um dia Deus levantou. Você não está entendendo? Tem coisas que hoje não pode estar perto de você. Seu familiar pode estar lá em Muriaé. Tem pessoas aqui que tem parente no Rio. Mas enquanto você está aqui adorando, Deus está edificando vida lá em Muriaé, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília. Deus está reedificando vidas que o inimigo já tinha dizido, eu vou destruir. Mas aí vem um Deus dizendo, o que você tenta eu vou redestruir. Agora a cidade de Jerusalém, se levanta um homem como Neemias, que agora nós vamos nos reedificar, porque o Deus de Israel nos fará prosperar. Esse Deus vai fazer prosperar aqueles que verdadeiramente o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que buscam, aqueles que adoram, não desistem na hora que o inimigo está afrontando. Muitas das vezes o inimigo você não sabe de onde vem, mas ele está vindo. Mas Deus sempre tem um escudo para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Há um escudo aqui entre eu e você. Você sabia que o inimigo ele está passando ali do outro lado, ele está furioso. Mas aqui dentro, você sabe por causa de que ele não entra? Aqui tem um fogo que está ardendo. Há o fogo do Pai, do Filho e do Espírito Santo que está aqui nessa noite. Aqui ele não pode entrar porque tem um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Agora o Neemias vai dizer, nós levantaremos, nós reedificaremos esses muros. Você não está entendendo? Deus está falando para alguém aqui, ó. Levantaremos nós, quer dizer que Deus vai pôr alguém do teu lado para andar, para levantar contigo. Deus vai colocar alguém para de madrugada te ligar com aquele celularzinho enjoado. Irmã, vamos orar. Irmão, vamos orar. Irmão, vamos subir ao monte. Isso é alguém que precisa, não. Deus já está preparando alguém para caminhar contigo no meio dessa peleja. E se você está passando no deserto, passe tranquilo, porque tem um Deus que está passeando contigo no deserto. A luta não é fácil. Mas quem disse que seria? Jesus disse a certa vez a seus discípulos, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, e vós também vencerá. Jesus, quando desceu aquela cruz, carregava ela por mim, por cada um de nós aqui. Ali o inimigo pensava que o muro já estava quebrado. Colocaram o muro na cruz. Demorou-se um certo tempo, ele começou a cantar o hino da vitória. Mas só que o mundo, a festa passa pouco. E a festa de Jesus, ela não é passageira, ela é eterna.
Quando o inimigo já estava cantando o hino da vitória, a Bíblia vai dizer que pela manhã houve-se um terremoto. Depois de 3 dias, a pedra foi tirada. Jesus não se encontra lá, mas Jesus se encontra no céu. A muralha se ergueu e Jesus se levantou. Tem gente aqui que está com a muralha levantada, já está levantando a muralha. Tem gente aqui que já está levantando o ânimo. A tristeza estava tomando conta, mas o meu Deus manda dizer: o teu choro durou uma noite, mas a tua alegria chega pela manhã. A tua alegria chega pela manhã. Quanto tempo você está esperando? Veio de longe para pregar e só Deus sabe o coração. E muitas das vezes, como pregar? Vai desistir porque a luta vem? Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer, mulher, que eu nunca te vi, mas o rei te viu diante dele. Quando você veio para cá, você dobrou o joelho no chão e falou: Pai, se eu for naquela terra, fala comigo, porque eu quero te servir, Espírito é verdade. E o Senhor manda te dizer, mulher, enquanto está aqui, eu estou reedificando algo lá na tua parentela. Enquanto você está aqui adorando, Deus está fazendo algo lá na tua casa nessa noite. Agora Neemias, ele recebe uma palavra de afronto. Muitas das vezes o inimigo quer te afrontar porque sabe que a sua vitória é certa. E qual é a estratégia do inimigo? É fazer você desistir daquilo que você começou. Você pode ver que o inimigo, pastor, ele não foi nenhum empregado comum. Ele não foi no obreiro. Ele não foi no levita. Ele não foi nos membros. Mas espera aí, eu vou no cabeça, eu vou lá no Neemias. Tu está querendo se levantar contra o rei, porque ele sabia que se Neemias parasse, pararia toda a obra. Mas aí eu quero falar uma coisa para você. O inimigo envia um mensageiro da perdição, não é? Mas Deus sempre envia um mensageiro da paz. Deus sempre envia um mensageiro do socorro. Deus sempre envia um anjo que vai pelejar por mim e por você. Qual é a resposta de Neemias? Neemias, tu não pode levantar nesses muros. Desça cá. Sambalate e Tombinha querendo montar a estratégia dele, mas a estratégia de Deus já estava montada para a minha vida e para a tua vida. Antes de você vir aqui para esse culto de hoje, a estratégia de Deus já estava sendo armada. Aqui já tem nessa noite, aqui tem cilada aqui nessa noite. Nessa noite tem cilada. Deus armou uma cilada para prender o inimigo da tua vida. Aquele que estava se levantando, ele vai cair na forca que ele mesmo preparou para você. O inimigo nessa noite vai ter cilada, irmão. O inimigo que vai morrer enforcado. Porque há um Deus aqui que está dando livramento aqui nessa noite. Há um Deus aqui que, além de restituir as muralhas de Jericó, não de Jerusalém. Há um Deus aqui que, além de restituir os muros. Há um Deus, além de levantar pessoas para ajudar a reedificar. Há um Deus aqui também dando livramento. Porque quando eles queriam levantar Jerusalém, os muros, vai dizer no texto que a cidade estava em apróbrio. O que significa apróbrio? Lugar sem segurança. É lugar que você levanta as paredes, mas não coloca a porta para que venha o inimigo não entrar. E como edificar uma cidade e não colocar nas suas portas os seus ferrolhos? Foi louvado aqui esse louvor. Deus, quando Ele te dá uma estratégia para levantar, Ele te dá todos os apretextos para você estar seguro diante daquilo que Ele está te levantando. Você não está entendendo? Talvez você está passando pela maior luta, pela maior enfermidade. O médico chega para você e diz assim, missionária Thaís, é a última palavra do médico. O médico vai dizer para você assim, ó, não tem jeito.